Ok, pessoal, tudo bem? Mais uma vez, é um prazer estar com vocês. É uma alegria nós estarmos nessa aula para aprendermos um pouquinho mais sobre a história. Lembrando que essas aulas que eu estou fazendo, elas estão sendo direcionadas exclusivamente para todos os alunos do Colégio Estadual Nelson Antônio do Nascimento e também para aqueles alunos que estão se preparando para vestibular, para os alunos que estão em outras escolas estaduais, para você que não tem a figura do professor dentro da sala para dar orientação para você, você veja no meu canal aqui que tem alguns vídeos de algumas aulas que podem ajudar você a compreender melhor esse conteúdo tão fascinante que é o conteúdo de história. Lembrando que eu sempre falo para os meus alunos do sétimo ano que estão me assistindo, um grande abraço para cada um de vocês. Dentro em breve, se Deus quiser, não sei se esse ano, mas de repente o ano que vem nós estaremos juntos, está tudo muito incerto ainda. Mas até lá nós vamos tocando as nossas aulas, tá? Foi um projeto que nós idealizamos para vocês, para que vocês não tenham, ou melhor, tenham não, tenham mais uma ferramenta, né, para você poder estudar o conteúdo, tá bom? Eu não tenho quadro, né, para mim escrever, colocar as observações, como eu sempre faço, alguns textos, algumas considerações, mas eu uso os slides, e é isso que eu quero mostrar agora para vocês, o slide que fala sobre as grandes navegações. Então, você pega o seu caderno, tá, para anotar. Se você não entendeu, você deixa aí para assistir de novo, para pausar, para escrever, para que você tenha essas informações desse conteúdo, tá bom? O conteúdo que eu quero passar com vocês, como vocês viram no enunciado desse vídeo, chama-se As Grandes Navegações. As Grandes Navegações. Tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vocês vão ver que a minha telinha vai aparecer aqui no canto, para vocês irem anotando. E antes de nós começarmos mais uma vez, eu faço o pedido para você, para que você se inscreva no canal, aqueles que não estão inscritos, tá? Para você receber essa aula mais rápido quando ela sair, tá? E ajuda também o canal a se desenvolver para que outros jovens possam receber esse conteúdo, tá bom? Não se esqueça de quando tá ali, tá? Faça isso rapidinho, você que é meu aluno aí, tá? Se inscreve aí para você receber essas notificações, receber as aulas mais rápido, tá bom? Eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá bom? E você que não é do canal também, que não é aluno do professor Saul, faça isso também. Ajude o canal aí a crescer e a levar essa informação para mais pessoas, tá bom? Não esqueça de dar seu like ali, tá bom? Ativa o sininho para você ajudar a, ao nosso canal. Beleza? Então vamos lá. As grandes navegações. Vamos lá. As grandes navegações. Grandes navegações foi o nome dado às viagens que os europeus fizeram entre 1400 e 1600. E aqui nós temos, este era um mapa utilizado pelos navegadores europeus. Foi feito por Ptolomeu, que era um geógrafo e astrônomo. O interessante nesse mapa é o seguinte, pessoal. Observe que esse mapa é completamente diferente do mapa que nós conhecemos atualmente do mundo. Aquele mapa mundi que nós conhecemos. É totalmente diferente. Por quê? Pode ver que a Europa está em cima, né? Nós temos ali a mistura da Ásia e a Índia. Você pode ver que ali embaixo ele parece que é a África. Aqui, ó, vou mostrar um mouse aqui para vocês. Ó. Isso aqui, ó, é a África, tá? Aqui a Ásia, né, como eu falei, a Arábia, e a Europa? Aí vem a pergunta: cadê a América aqui? Você não tem América. Por quê? Porque eles não tinham a noção do continente americano. O único conhecimento de mundo deles era isso aqui. Era essa visão de mundo que a Europa tinha por volta do século XIV. Tá? Era essa a noção de mundo. Não se tinha conhecimento além disso daqui. Ok? Seguindo. Aí vem a questão, mas professor, por que que eles saíram para navegar? E aí vem a questão. Foi em virtude de uma busca de uma nova. Acompanhe comigo no texto aqui, ó, para você ir anotando no seu caderno aí. Lembrando, vai pauseando para anotar e deixar registrado no seu caderno. Então, quais foram os motivos? A busca de uma nova rota marítima para o Oriente, depois que Constantinopla foi tomada pelos turcos, dificultando a aquisição de especiarias, tapetes, seda
e artigos de luxo. Então, vamos lá. As principais mercadorias que era muito aceita na Europa, que tinha um valor muito grande, eram essas aqui, as famosas especiarias. Tá? O que eram as especiarias? As especiarias, pessoal, deixa eu ver se eu fiz um slide só para vocês verem as especiarias. Não, não tem especiaria. Mas as especiarias eram como se fossem temperos, tá? Temperos, condimentos que eram colocados nos alimentos e também para conservar esses alimentos para não estragar. Como não existia geladeira, essas especiarias tinham um valor muito grande, muito grande. Só que essas especiarias, elas tinham a sua concentração, a maior parte desses produtos agrícolas estava concentrado nas Índias. Então, para mim chegar lá nas Índias, eu teria que, ó, sair dessa região, olha, acompanha aqui meu mouse aqui. Olha o meu mouse aqui. Eu precisaria sair dessa região e vir para cá, para as Índias. Essa era a rota que eles faziam. Era o caminho mais perto para se chegar lá, ok? Porém, nós temos um problema. Qual é o problema? Para mim sair daqui e vir para cá, eu preciso passar por vários lugares que já existem povos habitando esses lugares. E esses povos, para mim passar por aqui, eu preciso de uma permissão, eu preciso de uma autorização para atravessar esses lugares e chegar até lá. E para mim fazer esse trabalho de chegar até do outro lado, além de demorar não, até era razoável, né? Até porque não tinha avião, não tinha outro meio de locomoção para chegar, mas tinha um problema. Qual é o problema? Eles cobravam para mim passar por esses territórios. Então, os produtos, as especiarias, o tapete, a seda, para chegar da Índia até a Europa, além de ter todo esse desgaste, você também vai ter um outro problema, pessoal. Sabe qual é o problema que você vai ter? É o custo. O custo era muito alto. E os países que mais sofreram com essa dificuldade, com esse problema, eram Portugal e era a Espanha. Tá? Portugal aqui e a Espanha aqui. Porque eram os países que estavam mais distantes da Índia. E foram esses dois países os primeiros que saíram a navegar. Mas fica uma questão. Professor, como conseguir uma nova rota para as Índias para fazer com que essa nova rota ficasse mais barato os produtos e mais rápido? Esse era o grande desafio desses dois países, principalmente. Como fazer uma nova rota para chegar às Índias? De que forma eu posso fazer isso? Lembrando de que esse era o trajeto mais rápido, mas era o trajeto mais caro para se fazer, ok? Então eles precisavam achar uma nova rota. E a rota que eles encontraram, pessoal, foi contornar o continente africano. Essa foi a solução encontrada pelos portugueses. Mas antes deles decidirem fazer essa rota, eles dividiram o mundo em duas partes, que foi o famoso Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas, tá, foi um acordo feito entre esses dois países. Tá? Para quê, professor? Para dividir entre Portugal e Espanha, tá? Essa rota marítima, como se o mundo fosse apenas os dois, né? Foi uma coisa meio estranha, né? Mas na cabeça deles, eles não queriam ter disputa, nem brigas entre esses dois países em questão do Oceano Atlântico, em questão dessas rotas marítimas. Então, eles dividem o mundo em duas partes, tá? No ano de 1492, fazem então o Tratado de Tordesilhas, que divide o mundo em duas partes. Para o Ocidente, navegavam os navios portugueses, para para o Oriente navegavam os navios portugueses e para o Ocidente navegavam os navios espanhóis. Esse foi o acordo que eles fizeram nesse Tratado de Tordesilhas, ok? E assim, com essa linha que passava mais ou menos aqui onde está meu mouse, aqui, ó, onde vocês podem acompanhar aqui no meu mouse, mais ou menos passar, perdão, mais para cá, ó, passava mais ou menos aqui, ó, em cima do nome Brasil,
tá? Aonde passava essa linha. Então, do meu mouse para cá, para esse lado, tá? Navegavam navios portugueses. Do meu mouse para lá, para cá, para esse lado, navegariam navios espanhóis, ok? Aí você pergunta assim, professor, a Espanha não questionou essa linha? Tá? Questionaram. Só que eles ficaram felizes com esse acordo, por quê? Porque existia alguns boatos lá na Espanha de que existiria uma rota, um caminho mais rápido para chegar nas Índias. Existia alguns boatos de que se eu navegasse aqui, ó, da Espanha, que fica mais ou menos aqui, ó, em linha reta, em direção ao Ocidente, tá? Eu não preciso fazer esse caminho. Eu posso sair daqui, ó, e na cabeça deles, como a noção de mundo deles era diferente, se eles saíssem daqui, eles iriam chegar aqui, ó. Olha a cabeça deles. Eu não preciso fazer esse caminho para cá. Eu posso sair para cá, ó. Vou em linha reta aqui e chego aqui, ó, nas Índias, tá? Essa era a ideia. Por isso que eles não ficaram tristes com... Ai, caiu um cisco no meu olho aqui, perdão, pessoal. Por isso que eles não ficaram tristes em ir em linha reta, tá? Não ficaram, eles aceitaram de boa, não, beleza, o nosso de lá é nosso, lá de cá é de vocês, tá bom? E ficou acordado isso. Então, vamos analisar os dois lados da moeda. Tá? Vamos analisar os dois lados da moeda. Primeiro nós vamos analisar as navegações portuguesas, depois nós vamos analisar as navegações espanholas. Então vamos lá. As navegações portuguesas. Então, nós temos aqui algumas viagens que foram feitas, tá? E essas viagens eram em busca do quê? Lembrando, em busca das especiarias. Aí vem uma pergunta, por que as especiarias eram tão cobiçadas a ponto dos europeus enfrentarem tantos perigos? É que eu já comentei com vocês, e vamos analisar os perigos. Quais foram os perigos que eles enfrentaram? Tá? Quais eram as dificuldades? E antes de falar dos perigos dessas navegações, e por que as especiarias também eram cobiçadas, que eu já comentei, mas eu vou comentar de novo, conforme o slide está orientando, nós temos aqui as principais, né? De azulzinho, Pedro Álvares Cabral. Olha a rota que Pedro Álvares Cabral fez para chegar nas Índias. Olha a rota de Vasco da Gama para chegar nas Índias. A rota de Bartolomeu Dias para chegar nas Índias. E a rota de Pedro de Covilha para chegar nas Índias. Tá? Essas foram as rotas que eles fizeram para tentar chegar lá. O detalhe é o seguinte, dessas grandes navegações, só para você ter uma ideia, nós temos uma que tem tudo a ver com o nosso Brasil, que foi a navegação de Pedro Álvares Cabral, que acabou fazendo uma rota um pouquinho diferente, e nós vamos analisar um pouquinho dessa rota, o porquê que é um pouquinho diferente, e ele acabou chegando aqui no Brasil. Mas sempre lembrando de que o grande objetivo deles era pegar essas especiarias, e antes das especiarias, se eles encontrassem nesses lugares que eles foram viajando ouro, e aí entra aquilo que eu sempre falo na minha aula, para aqueles alunos que prestam atenção, nós vimos que uma aula anterior a essa, nós estávamos falando sobre o mercantilismo. Professor, o que é mercantilismo? Eu esqueci, não me lembro mais o que é mercantilismo. Faz tanto tempo que o senhor... Tá a aula aqui embaixo. Dá uma olhada ali no meu canal, que tem uma aula que eu falo sobre o mercantilismo e tem uma aula que eu falo sobre o absolutismo. Como as minhas aulas elas são casadas, quando você assistir aquela aula e ver o que é o mercantilismo, você já pula para essa aula aqui que você vai entender o objetivo desses camaradas, porque eles estavam dentro de governos absolutos em cada país. E esses governos absolutos utilizam então essa política mercantilista. Por isso que você tem aqui nessa fotinha aqui, ó, os portugueses pegando esse caminhãozinho de ouro aqui, ó, ouro, diamante, né? Por quê? Porque a cada lugar que eles iam parando, iam escalando o continente africano, eles estavam encontrando ouro, encontraram muito ouro, principalmente nessa região. Então, se eles não achassem especiarias, eles encontravam ouro para Portugal, porque Portugal estava muito interessado nesse ouro por causa da política mercantilista que nós vimos nessas aulas que você vai assistir de novo. Se você não viu, dá uma olhada lá que eu explico para vocês bonitinho o que é isso aí. Tá bom? Olha lá. Então vamos lá. Aí entra a grande questão. A gente pensa assim que era fácil essa navegação, mas não era não. Quais eram os perigos?
os principais perigos que existiam no imaginário popular daquela época. Então, primeira coisa, eles acreditavam que algumas pessoas da época, né, acreditavam que a Terra era quadrada. Terra era quadrada. E que na ponta dessa Terra, olha o imaginário popular, é que nem o imaginário de hoje, né? Eu já vou fazer uma comparação para você entender. Eles acreditavam de que o fato da Terra ser quadrada fazia com que a ponta da Terra existisse um grande abismo. Um grande abismo. Aí você pode pensar, mas que ideia ridícula. Sim, pessoal, mas pense comigo uma cabeça do século XIV, século XV. Não tinha ciência, tecnologia, não estava tão avançada assim para a gente julgar os coitados. E até tem uma lógica isso, né? Porque eles, quando eles olhavam os barquinhos, e eles viam o barquinho, conforme o barquinho ia entrando dentro do oceano, até hoje você pode fazer esse exercício. Você vai lá na beira do mar, né? E você vê um barquinho, o barquinho vai entrando mar adentro, mar adentro, mar adentro. Chega uma certa distância, esse barquinho ele some, ele desaparece. Você não vê mais ele. Por que você não vê mais ele? Claro, você sabe que a Terra é redonda, né? Então, o barquinho some porque ele acaba descendo e contornando a Terra. Mas na cabeça deles, daquela época, eles diziam que o barquinho caiu numa grande cachoeira, caiu num grande abismo e foi parar no espaço e as pessoas morreram. Existiam outras pessoas que julgavam que a Terra era achatada, como uma pizza. Falava-se que na altura da linha do Equador, acompanhando o slide, as águas ferviam, incendiando os navios. Era uma outra ideia da época, tá? Que as pessoas afirmavam que os barcos eles sumiam porque os barcos foram derretidos pelas águas quentes e virtude do sol. E a principal, né, que inclusive serviu de base para o surgimento dos filmes, foi a história já viram a história do Kraken, do Piratas do Caribe? Se você não assistiu o Piratas do Caribe, acho que a grande maioria assiste o Piratas do Caribe, né? Então, se você já assistiu aquele filme, você sabe que tem um momento que surge aquele polvo marinho, né? Aqui está dizendo serpente. No filme eles usam um polvo gigante, né? Que acaba engolindo os barcos, acaba comendo os barcos. É uma coisa interessante. Mas esse era o pensamento da época. O próprio Piratas do Caribe foi feito nessa época, tá? Só que a diferença é que, em vez de Portugal e Espanha, eles utilizaram a Inglaterra, tá? Dentro do contexto ali que estava em busca do ouro também, né? É interessante a história do Piratas do Caribe, você consegue entender justamente esse período aqui que nós estamos analisando, tá? Então, é uma pena que não dá para a gente passar a cena, mas eu queria, de repente, num outro momento, passar essa cena do crack aqui para vocês visualizarem, tá bom? Até vou ver se eu consigo fazer uma montagem aqui no meu vídeo e eu coloco o Kraken para você, para uma pequena cena, né, do filme Piratas do Caribe, onde você vai ver o Kraken agindo diretamente no filme, né? E você vai entender mais ou menos o que eles acreditavam, a mentalidade deles da época, tá bom? Eu vou dar um tempinho e vou tentar encaixar. Vou ver se eu consigo fazer uma montagem aqui, eu coloco essa cena e depois a gente continua, tá bom? Bom. I've doomed us all. It's the Flying Dutchman! Mother Kerry's chickens, what happened? Must have hit a reef. Free the rudder! Hold the port and hold the starboard! Free the rudder! Run to port!
Aí o que que acontece, pessoal? Depois dessa cena do Kraken que vocês assistiram ou vão assistir, nós temos também aquilo que eu estava comentando aqui, ó, acreditava-se que a Terra era plana, que o oceano terminava em um abismo sem fim, que os grandes oceanos eram povoados por monstros e serpentes marinhas, como você já viu, ok? Esses eram os perigos imaginários. Agora nós temos os perigos reais, aqueles que realmente aconteciam, né? Os perigos reais que os navegantes tinham pela frente também não eram poucos, né? Nós temos ali os ventos desfavoráveis, que muitas vezes acabavam fazendo com que alguns dos barcos naufragassem, a ameaça de encalhe, né? Porque eles não conheciam como era o caminho para chegar nas Índias, as doenças desconhecidas, até porque muitos deles não tinham, assim, como naquela época, século XV, a medicina não era totalmente desenvolvida, e o fato deles ficarem boa parte do tempo no mar, a questão da fome, da sede, como você não sabia quanto tempo você ia ficar dentro do oceano, você não sabia como você iria, a quantidade de comida que você deveria levar. Tá? Aí você vai, professor, mas eles poderiam pescar, sim, mas e se não tivesse peixe? Tá? É complicado. A água é água marinha, água salgada, não é água doce para você tomar. Então, não existia filtros como nós temos hoje. Então, a água, que era o nosso corpo, boa parte do nosso corpo é movida a água, né? Então, a água era essencial. Então, eles levavam água, mas não sabiam se a água seria o suficiente para todos. Os lugares que eles chegaram também eram lugares desconhecidos. Então, esses eram os perigos, os principais perigos que eles enfrentavam. Tinha uma doença chamada escorbuto, né? Que acontecia, né? Atingia partes do corpo, né? Essa era uma doença muito comum naquela época que eles estavam passando, esses marinheiros. Tá bom? Muito bem. Agora, como eu estava falando para vocês, por que que as especiarias, era uma pergunta que eu lancei antes, por que as especiarias eram tão cobiçadas a ponto dos europeus enfrentarem tantos perigos? Aí vem a resposta. Elas eram utilizadas para conservar os alimentos. Além disso, buscá-la dava muito dinheiro, portanto, valia a pena enfrentar os perigos, como nós já havíamos comentado antes, ok? Agora vem uma pergunta. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês e os alunos que estão assistindo aí. Eu gostaria que você respondesse no seu caderno, para você que é meu aluno, para você que é da Escola Estadual Nelson Antônio do Nascimento, responda para mim essas 3 perguntas, tá? Escreva no caderno e poste para mim lá no eClass. Para você que não é meu aluno, que está assistindo pelo YouTube, tente responder em casa essas perguntas aqui, ó, tá? A pergunta 1: o que levou os portugueses a se aventurarem por mares desconhecidos se era tão arriscado? Vou repetir a pergunta: o que levou os portugueses a se aventurarem por mares desconhecidos que eles não conheciam? Se era tão arriscado ir, por que que eles foram se aventurar? Tá? Qual era o objetivo deles? Por que que eles... Meu, é arriscado ir. Todo mundo já sabia que tinha isso, tinha aquilo, imaginário, povos, etc e tal. Por que que eles foram? Quem prestou atenção na aula, eu expliquei isso. E a segunda, com relação às grandes navegações, explique. Por que os europeus precisavam de um caminho alternativo para as Índias? Porque os europeus, isso vale para tanto Portugal quanto Espanha, precisavam de um caminho alternativo para as Índias. Pergunta 3. Cite os perigos reais e os perigos imaginários enfrentados pelos europeus. Tá? Então, quem prestou atenção na aula até aqui vai conseguir responder tranquilamente essas questões que foram debatidas e discutidas aqui. Tá bom? Pessoal, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Lembrando, não se esqueçam de se inscrever nesse canal aqui, você que é meu aluno, tá? Que lá da escola, que ainda não se inscreveu, tem o dever e a obrigação de inscrever, hein? Estão vendo que tem muito aluno que não está se inscrevendo no nosso canal aí, tá? Participa, pessoal, coloca. Ah, mas é da minha mãe. Escreva. Coloca o seu nomezinho aí, tá bom? Já ajuda aí, você já vai receber. Como não sabemos quando vai voltar, é importante você se inscrever no nosso canal aí, tá bom? Grande abraço, pessoal, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser, tá bom? Fique com Deus.